Pega a sua Bíblia, nós já vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, primeiro capítulo, e vamos ler os 9 primeiros versículos. Os irmãos acharam? Amém? Josué capítulo 1, do verso 1 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou dando para os israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei e não o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela palavra que chegou até nós, através, Senhor, desse livro tão fantástico que é o livro de Josué, e pedimos que a tua direção esteja no momento dessa reflexão, falando aos nossos corações. Tira, Senhor, da nossa mente qualquer receio, qualquer confusão, aquilo que nos impeça de receber, entender, obedecer, praticar os teus ensinos para cada um de nós. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meus irmãos. Nós vamos, neste momento, refletir em algumas verdades desse texto ao qual nós acabamos de ler. Um texto bem conhecido, uma história que você provavelmente já leu algumas vezes. E a vida de Josué tem algumas lições preciosas para nos ensinar. A gente bem sabe que Josué, ele serve como uma figura de Cristo lá no Antigo Testamento. E hoje nós estamos aqui de frente da Santa Ceia, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo, e Josué já lá atrás apontava para essa verdade, não apenas pelo nome, que é o mesmo nome. Josué, no hebraico, Yehoshua, ou Yehoshua, nós sabemos que para o grego foi traduzido como Iesus, e que veio então em português Jesus, mas sabemos que é o mesmo nome. Josué, Jesus, o mesmo nome. Os dois vieram com uma missão. Josué fazer com que o povo entrasse na terra prometida, e o nosso Senhor Jesus também cumpriu a sua missão, porque nós estamos sendo conduzidos por Ele para a terra prometida, quando Deus Salvador se encarnou e veio nos resgatar. Essa palavra veio no meu coração,
e eu a trago justamente porque essa é uma época do ano onde nós estamos refletindo sobre o que passou e sobre o que virá. Entramos no mês de dezembro, e mês de dezembro geralmente se começa listas daquilo que aconteceu nesse ano, e a gente analisa como é que foi, faz o levantamento, o balanceamento, isso deu certo, isso deu errado, e a gente também faz uma lista para o ano que vem, uma lista para 2018, ano que vem, 2018, e a gente coloca, geralmente lá no topo da lista, né, a maioria das mulheres, e também no meu caso, emagrecer, né, tá lá. Está lá no topo, né? A gente faz as nossas listas de objetivos. Esse ano eu quero acabar a faculdade, nesse ano eu quero ler a Bíblia toda, nesse ano eu quero, né, quitar aquela dívida. E listas, elas são colocadas muitas vezes na parede, nos cadernos, na agenda, num diário. E muitas vezes a gente se esquece de algumas prioridades, alguns princípios, alguns valores que vai reger realmente o sucesso ou insucesso, o fracasso das nossas vidas. É interessante que esse capítulo 1 do livro de Josué, algumas vezes aparece essa palavra tão desejada pela nossa sociedade, sucesso. Por 2 vezes, pelo menos, você vai ouvir essa palavra, e assim você será bem-sucedido. E se nós perguntarmos aqui, quem deseja ter sucesso, eu sei que todos vão levantar a mão. Se eu perguntar quem deseja fracassar, ninguém vai levantar a mão, porque nós realmente temos essa vontade de ter sucesso, de alcançar o alvo, o objetivo, aquilo que nós queremos para a nossa vida. É claro que como igreja, a nossa primeira reflexão precisa ser sim, sobre um conceito de sucesso. Conceito de sucesso lá fora a gente sabe que gira em torno de fama, dinheiro, poder e assim por diante. No reino de Deus, o Senhor deseja que nós venhamos ter sucesso. E a palavra sucesso não é uma palavra pecaminosa. O Senhor deseja que nós venhamos ter sucesso. Agora, sucesso para quem é crente, sucesso para quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, quem é igreja, sucesso é fazer a vontade de Deus, sucesso é cumprir o propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida, isso é sucesso. Então, quando nós olhamos para essa realidade, nós sim, precisamos buscar esse sucesso conforme o coração do Senhor. E, como eu gosto de dizer, sucesso também depende de nós. Também por quê? Porque lá fora, se você for numa livraria, você vai encontrar N's e N's títulos dizendo escancaradamente, sucesso só depende de você, sucesso só depende de você. Mas nós que conhecemos um Deus soberano, sabendo que o sucesso não depende só de nós. Deus pode nos dar o sucesso à medida que nós andamos no centro da vontade dEle. Pastor Lediel, que atitudes nós precisamos tomar? Aproveitar esse mês de dezembro para refletir sobre o que passou, sobre o que virá, quais são os princípios que precisam reger a nossa caminhada nesses dias, onde nós estamos aí traçando os alvos para 2018. Eu separei 3 coisas muito importantes que a vida de Josué nos mostra. Primeira coisa, está ali no verso 1, uma palavra que a gente lê e passa despercebida. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse Deus a Josué, filho de Num, e qual a próxima palavra que diz? Auxiliar de Moisés. Essa palavra saltou aos meus olhos, porque eu comecei a prestar atenção nessa atitude de Josué. Meus irmãos, se a gente vai olhar um pouco a história do Êxodo, a história de Moisés, a gente encontra esse personagem chamado Josué desde o início da história do Êxodo. Se você, por exemplo, observar lá em Êxodo 24:12, quando Moisés ele está subindo para receber continuidade das leis que o Senhor está dando, o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés, suba um monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com as leis e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Ponto. Continua. E Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus.
desde o início, até quando Moisés foi receber as tábuas, Josué estava junto lá, auxiliando Moisés. E aqui eu começo a aprender uma grande lição, que nós precisamos colocar como princípios da nossa vida. Nós precisamos aceitar o tempo e o trabalhar de Deus na nossa vida, para que venhamos ter sucesso. Você entendeu isso? Aceitar o tempo e o trabalhar de Deus na nossa vida, para que venhamos ter sucesso. Irmãos, o texto que nós lemos no início, está falando já de quando Josué agora substitui a liderança do povo de Deus, que antes estava no comando de Moisés. Mas entre esse versículo que nós lemos, da subida lá no Monte Sinai para receber as tábuas, até entrar na terra prometida, nós estamos falando de pelo menos 40 anos. Estamos falando de 40 anos. Pergunta para quem está do seu lado: você aceita durante 40 anos ser auxiliar? Pergunta para quem está do seu lado. Meus irmãos, na nossa cultura hedonista, na nossa cultura que gosta de foco, que gosta de trono, que gosta de brilhar, Josué nos dá uma lição fantástica. Porque desde o início ele mostra ser um homem habilitado, um homem de confiança. Você vai ver na saída ali do Egito, maravilhas acontecendo, e antes mesmo de Moisés separar, por exemplo, os 12 que foram espiar a terra, e a gente sabe o que aconteceu, antes mesmo de chegarem lá, nós já vamos ver Josué se destacando. Quando eles estão em Refidim, nós sabemos que ali o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, algumas coisas estão acontecendo, mas vem água e tal. Naquele lugar acontece um ataque inimigo. Os amalequitas se levantam para extirpar aquele povo que estava vindo ali, exterminar Israel. Então, Moisés escolhe Josué como comandante. Comandante de quem? Comandante de um bando de escravos que estavam saindo do Egito. Pessoas que não conheciam a arte da guerra, pessoas que não eram habilitados para o combate. Josué, cheio de Deus, vai para a guerra liderar o povo, e a gente sabe que Moisés então está lá com as mãos erguidas. Enquanto as mãos são erguidas, Deus capacita Josué e desbarata os inimigos. Eu fico imaginando o povo vendo Josué. Josué começa a se destacar. E quem sabe eles pensavam, daqui a pouco Moisés está se cansando e Josué então vai assumir a liderança. Passa ano e entra ano e nada. Passa-se 40 anos. E Josué enfrentando ali todos os desafios junto com Moisés. O povo começa a reclamar. O povo se rebela, o povo constrói bezerro de ouro, cai na idolatria, o povo enfrenta Moisés e Josué, vê o povo reclamar da murmuração, o povo reclamando que estava com saudade dos melões do Egito, dos pepinos do Egito, e reclama disso e reclama daquilo, o tempo todo Josué ali, auxiliando e apoiando o projeto que Deus tinha para aquele povo. Eu fico imaginando quanta frustração e quanta decepção eles não tiveram que superar, e Josué teve que superar. Nós sabemos que ele é um dos 2 que entraram na terra prometida, porque os outros espias, eles se viam como gafanhotos e não creram, não confiaram no Senhor. Mas você já parou para pensar que nesses 40 anos, quantas pessoas próximas que Josué amava morreram ali no deserto? Esses dias eu parei para tentar fazer os cálculos, e se a gente fizer os cálculos, 40 anos, 40 vezes 365 dias, nós vamos ter 14.600 dias. Alguns estudiosos chegam a dizer que saiu do Egito 1.500.000 pessoas, enfim, não sei quantos adultos, mas se a gente chutar 1 milhão de pessoas, você parou para imaginar isso? Durante 40 anos, 1 milhão de pessoas morrendo, isso dá um número extremamente interessante.
dezenas e dezenas de pessoas morrendo todos os dias, mais de 60 pessoas todos os dias morrendo, e Josué vendo aquilo. É interessante que Josué, ele vai entendendo não apenas o tempo de Deus, mas a maneira de Deus trabalhar para quê? Para o preparar, para quando ele chegasse lá, ele estivesse habilitado para cumprir a vontade de Deus. Meus irmãos, às vezes nós nos confundimos achando que, porque fomos chamados para um projeto, fomos chamados para um propósito, não vai ter tanto problema, tanta tribulação, tanta complicação, e a gente se equivoca, achando que porque Deus prometeu algo para a gente, as coisas vão ser mais light. E quando nós olhamos para a vida de Josué, a gente vê que Deus tinha projetos, Deus tinha plano, Deus tinha falado algumas coisas para o coração dele, as provações vêm e ele permanece. Isso me faz me lembrar do que Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 1, a partir do verso 1, ele vai dizer assim: Tiago, servo de Deus, Senhor Jesus, as 12 tribos dispersas entre as nações, meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Como você está enxergando as provações que aconteceram em 2017? Você entendeu o trabalhar de Deus na sua vida nesse ano de 2017? Aquela calúnia que fizeram ao teu respeito, aquele amigo que te abandonou no momento que você precisava, aquela repreensão tão dura que fizeram contra você, talvez os momentos de lágrimas aonde só estava você, Deus e o teu travesseiro. Alguns questionamentos aconteceram, mas você já parou para pensar que todos eles serviram para o seu amadurecimento? E quem sabe você teve tanta expectativa querendo que aquilo acontecesse, aquela outra coisa acontecesse, e você está em dezembro e não aconteceu. E aqui está o recado de Deus para as nossas vidas. Quer ter sucesso? Entenda que é um tempo de Deus. Entenda que, para aqueles que estão no Senhor, Paulo lá na frente vai entender de uma maneira muito clara isso. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a primeira coisa que você precisa fazer não é encerrar o ano murmurando, não é encerrar o ano reclamando, não é encerrar o ano frustrado achando que Deus deixou a desejar contigo em 2017. Você precisa se apresentar ao Senhor fiel, entendendo que há um tempo e há uma maneira. Se nós realmente levarmos a sério essa verdade, você pode ter certeza que você entra em 2018 com um novo foco, com nova perspectiva, com o coração descansado em Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é soberano. E se nós estivermos em sintonia com Ele, e por isso que eu falei que o sucesso também depende de nós, porque se você estiver longe do Senhor, você vai viver confuso, vai viver angustiado, vai entrar nos índices das pessoas que são dominadas pela ansiedade, precisam todos os dias beber os ansiolíticos para acalmar o coração. A gente vai descambar para esse caminho. Só que nós somos chamados para ser diferente. E sim, tem coisa que vai acontecer na nossa vida que nós não vamos entender. Desde o início, essa cena ali que eu citei, Josué é chamado para ir lá no monte com Moisés. E se você continuar o texto, você vai ver que durante 40 dias,
Moisés foi chamado para a nuvem. Deus queria ter um tete a tete. A gente sabe que Deus falava face a face com Moisés. Mas você imagine a cena. Arão e Hur ficam lá embaixo. Josué sobe o Sinai. Eu tive a oportunidade de subir o Sinai e não tem nada, além de pedra e areia. Eu fico imaginando o que Josué ficou 40 dias ali. Moisés lá em cima, o povo lá embaixo, ele ali, em alguma altura do Monte Sinai. 40 dias. Quem sabe ele podia ter questionado. Se Deus deve estar equivocado, eu podia estar lá embaixo produzindo, fazendo alguma coisa pelo povo, mas ele aprendeu a esperar, aprendeu a depender, aprendeu a obedecer. Ele sabia que Deus está no controle. Deus sabe o que faz. E quem sabe, quantas vezes passou na mente de um camarada que durante 40 anos foi auxiliar? Os cabelos embranqueceram, as rugas começaram a aparecer. Quantas vezes não passou na mente dele? Não, Deus não tem mais nada comigo, vou ser um eterno auxiliar. Mas Deus tinha coisas grandiosas para ele. É por isso que o segredo do sucesso do cristão é permanecer no centro da vontade de Deus, mesmo quando nós não entendemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então a primeira lição, registre no teu coração. Aceite o tempo e a maneira de Deus trabalhar para a sua vida. Segunda verdade, que a gente vê de uma maneira muito clara aqui, é uma confiança plena no Senhor. E claro, as duas coisas estão intrínsecas, ligadas. Eu só vou confiar no Senhor se eu já aceitei o tempo e os propósitos e a maneira dele trabalhar na minha vida. Irmãos, quando nós observamos a saída do Êxodo, você vai ver que o tempo inteiro Deus queria mostrar para o povo de Israel que Ele era o Senhor, e que podiam descansar e confiar nele. Porque um Deus que tira um povo de um lugar tão próspero, um lugar sempre regado pelo Nilo, uma sociedade que ali sempre tinha águas, tinha as frutas e assim por diante, levar para um deserto, para um lugar árido, para onde não tem nada, é Deus querendo ensinar uma lição de dependência. Só que essa verdade não fica só na esfera coletiva, ou seja, trazendo para a nossa realidade. Não, a igreja do Senhor precisa confiar plenamente em Deus. Eu faço parte dessa igreja, você faz parte dessa igreja, Josué fazia parte do povo de Israel. Ele entendeu que aquilo ali também era uma lição pessoal, uma lição individual. Ou seja, eu preciso confiar num plano perfeito que Deus tem para a minha vida. E daí eu vejo a maneira com que Deus trabalhou na vida de Josué. Sabemos que o nome de Josué antes não era Josué. Em alguma altura ali da história, o nome dele é mudado. Antes, o nome de Josué era Oséias. Está lá em Números capítulo 13. Oséias. E é interessante que o nome Oséias significa salvação. Olha só, Oséias, salvação. E, claro, em português a gente talvez não dá tanta bola para os nomes, né? Mas se a gente olhar para 3.400 anos atrás, nesse tempo aqui, gente, para a cultura hebraica, o nome estava ligado diretamente com a pessoa, ou expectativas que os pais e a nação colocavam sobre a pessoa, alguma profecia que tinha sido colocada, enfim. Eu fico imaginando aquele menino em casa, os pais olhando, Oséias, salvação, é a nossa salvação, colocar toda a nossa esperança nesse menino, salvação, o Salvador, né? Os meninos lá dos hebreus jogando bola, vamos escolher quem para o nosso time? Vamos escolher o Salvador, né? O placar está feio, Oséias, Oséias, Oséias. Quem sabe ele cresce com essa expectativa, um dia eu vou ser o salvador da pátria. Mas Deus vai trabalhando no coração daquele homem, e de repente Moisés, inspirado por Deus, chama ele e diz: ei, vem cá,
Seu nome não vai mais ser Oséias. A partir de hoje, seu nome é Yeshua, Josué. Deus é a salvação. Deus é a salvação. Até aquele momento, salvação, 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 vem cá. Mas a partir de agora não. A partir de agora, Deus é a salvação. Ali ele começava a entender que quem comanda, que o trono pertence àquele que é maior. Não era ele, a força dele, a habilidade dele, a capacidade dele, a beleza dele, o dinheiro dele. Era Deus. Ele é o Salvador. Eu acredito que essa confiança nesse Deus vai fortalecendo a cada dia ali no coração de Josué. E a gente sabe que quando Moisés chama um representante de cada tribo para ir espiar a terra prometida, lá estava esse jovem junto, lá estava Josué, e a confiança nele estava no Senhor, porque quando os espias vê homens fortes, grandes, muralhas, se atemorizam, ficam com medo, voltam com aquele relatório negativista: não vai dar, perdemos, acabou, saímos do Egito em vão. O povo começa a ouvir aquilo e começa a chorar desesperadamente, mas Josué e Caleb, na mesma hora que vê o desespero daquele povo, eles rasgam as suas vestes e dizem: não é a nossa força, não é a nossa competência, mas é Deus, Ele é o Salvador. E se Deus está conosco, aqueles gigantes vão cair, aquela terra é nossa, porque Deus prometeu, nós vamos entrar e vamos devorar eles. Pelo posicionamento e por ter essa confiança plena no Senhor, nós sabemos que ali Josué e Caleb recebem essa grande promessa: vocês entrarão na terra prometida. Todos os outros perderam aquela bênção prometida lá atrás a Abraão, de herdar uma terra, estar numa terra que emanaria leite e mel. E milhares e milhares e milhares, centenas de milhares, caem mortos no deserto. Josué não. Josué, por confiar no Senhor, ele entra na terra prometida. E é interessante que a gente observa isso. Aquele jovem espiou a terra, toda a confiança no Senhor, uau! Mas o tempo vai passando e essa leitura que nós fizemos me chama muita atenção. Me chama muita atenção, principalmente ali no verso 9. Porque 40 anos se passaram, Moisés morre. Moisés já tinha colocado a mão sobre Josué e disse: agora é contigo, estou passando o bastão, vai lá, manda ver. Mas se a gente observar as palavras que o Senhor está falando agora, não mais para um jovem, mas falando para um senhorzinho, já de quem sabe cabelo branco, provavelmente tinha passado já dos 60 anos, olha o que diz o verso 9: não fui eu quem te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu já me perguntei por que Deus estava falando dessa maneira com Josué. Poxa, ele foi o cara que lá atrás, quando espiou a terra, cheio de coragem: Deus está com a gente, vamos devorar os inimigos lá. Que história é essa? Deus agora precisando em 8 versículos ali, reforçar 3 vezes: ser forte, ser corajoso, ser forte, ser corajoso, não desanime, tenha ânimo. Pô, será que ele estava desanimado? Que receio era esse? Que medo era esse que Josué tinha? Eles estavam ali agora, a geração de adultos tinha morrido, a geração que era criança, quem sabe, quando eles vieram à terra, agora eram homens adultos, mulheres adultas, pronto para entrar na terra. Estava todo mundo naquela grande expectativa ali: Josué vai nos colocar lá dentro. Será que Josué estava com medo do povo
que morava na terra de Canaã? Sinceramente, minha opinião, acredito que não. Eu acredito que Josué não estava com medo do povo de fora. Sabe o que eu imagino? Isso aqui é eu, pastor Lediel. Sabe o que eu acredito que era o maior medo de Josué? Era o pessoal de dentro. Era o povo de Israel. Por quê? Porque pelo menos 2 vezes, enquanto ele viu Moisés liderando esse povo, pelo menos durante 2 vezes, ele viu Moisés pedindo a morte, porque não aguentava mais a rebeldia, a ingratidão e a infidelidade daquele povo. Ele sabia que o desafio interno era maior que o desafio externo, e talvez isso estava servindo para desanimá-lo, para não ter tanta coragem. Daí o Senhor vem lembrar: Josué, volte os olhos para mim, Josué. Josué, assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Ser forte, corajoso, tenha atitude. Não desanime, pois eu, Senhor, andarei contigo o tempo todo. Irmãos, a gente fala de confiar plenamente no Senhor. E muitas vezes a gente está lá, né, com a nossa máscara de fé, lá no trabalho: sou crente, paz do Senhor, irmão, a gente está aqui na igreja, né, paz do Senhor, tal, sorrisão no rosto, glória a Deus, vamos cantar, vamos adorar, eu confio em Ti, Senhor, tal. E a gente vai na empresa, evangeliza, em casa, tal, mas às vezes aqui, a guerra interna, para confiar plenamente no Senhor, às vezes a coisa ali complica. Porque a gente precisa dar um jeitinho, a gente precisa correr atrás das coisas mais do que o necessário. A gente vai às vezes negligenciando as prioridades, porque nós estamos desconfiados na capacidade que Deus tem de cuidar de nós. E às vezes tem guerras internas, e quando eu falo interna, começa no coração. Às vezes começa também interno dentro de casa. A nossa preocupação nem está com os inimigos de fora, nem está com essas ideologias pecaminosas lá fora. Às vezes o problema está ali, é interno, é dentro de casa. Isso nos bota para baixo, isso nos faz se preocupar com 2018, isso corrói o nosso coração e desestabiliza a nossa fé. Mas o Senhor, Ele volta os olhos para cada um de nós e diz: filho, tenho um propósito contigo, ser forte, ser corajoso, eu andarei contigo, eu estarei contigo, confia. A confiança plenamente no Senhor é que nos faz triunfar, não somos nós, é o Senhor. E eu repito a pergunta que eu fiz no tópico anterior: você achou que não teria problema para cumprir o teu chamado? Você achou que para atravessar Jordão e ver muro caindo, não tem também setas malignas tentando impedir? Não vai ter inimigo e problemas tentando fazer com que você alcance o foco? Só que você precisa entender uma verdade, meu irmão: o sucesso da nossa vida não depende da quantidade de problemas que vão aparecer. O sucesso da nossa vida depende do poder do nosso Deus, da capacidade do nosso Deus. E eu não quero ser um profeta da maldição para você, mas eu quero te alertar: 2018 também vai ter muito problema, 2018 vai ter muita complicação, vai ter muito adversário, vai ter muralhas, vai ter rio para atravessar. Agora, se você confia plenamente no Senhor, saiba que Ele estará contigo. Aonde Ele está, a vitória é certa. E para a gente finalizar, pastor Lediel, e qual a última lição que nós podemos aprender aqui com Josué? É isso mesmo: se a vitória é o Senhor quem vai dar, então eu preciso obedecê-lo totalmente. Eu preciso obedecê-lo totalmente.
Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. E a gente precisa trazer essa verdade para o nosso coração. Somente seja forte e corajoso e tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que assim você seja bem-sucedido por onde quer que vá. E o verso 8: não deixe de falar deste livro da lei, não deixe de meditar nele dia e noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e serás bem-sucedido. Meus irmãos, aqui fala em obedecer os ensinos do Senhor. Para a gente obedecer, primeira coisa, tem que conhecer. Você precisa conhecer. E o texto é bem claro: medita dia e noite. Quando fala meditar dia e noite, está falando justamente disso. Tudo que você faz na vida ou é de dia ou é de noite. Está falando que os propósitos do coração, que a reflexão do nosso dia a dia precisa estar na lei do Senhor. E aqui eu me assusto, mas também aqui está o diagnóstico de uma geração cristã frustrada, ou que se diz cristã. Está aqui o diagnóstico. Por quê? Porque não se medita na palavra do Senhor. E quando se fala meditar, a ideia é aquela do ciclo da vaca remoendo o alimento. É isso mesmo. Ou seja, não quer dizer que meditar dia e noite quer dizer que então não vou trabalhar, eu não vou comer, eu não vou viver, porque a Bíblia diz que tem que meditar dia e noite, literal. Então eu vou ficar lendo a Bíblia dia e noite. Não está falando disso. Está falando que você vai se alimentar. Mas você está trabalhando, aquilo está lá, sondando o teu coração, você está pensando naquilo, você está pensando nas coisas de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, Colossenses 3:2, mantenha o pensamento de vocês as coisas que são de cima. E eu me choco com a realidade, como eu falei, com o que nós estamos vendo nos nossos dias. Pesquisa do Datafolha em 2015, em mais de 175 municípios da nossa nação, com jovens. O diagnóstico foi, falando sobre tecnologia, que vocês sabem que é uma área que eu me simpatizo, né, escrevi um livro. O diagnóstico e o resultado da pesquisa é que a geração dos 16 aos 24 anos, eles ficam diariamente pelo celular, conectado em torno de 9 horas. Se somar todas as horas que essa galera fica nas redes sociais, geração de 16 aos 24 anos, 9 horas diário. Isso me assusta, porque esse pessoal não está com a Bíblia eletrônica ligada 9 horas. Isso me assusta, porque a mente não vai estar pensando nas coisas que são de cima. É simples, é uma lógica científica da neurociência. Você ficou muito tempo naquilo, aquilo vai fazer parte da sua vida, pronto. Simples assim. Você pode não entender nada de guitarra, nada. Mas se a partir de hoje você gastar 1, 2 horas com guitarra, aquilo vai fazer parte da sua vida. Você vai aprender as notas, as cifras, vai tocar, daqui a pouco, com muito tempo você está solando. Aquilo está consumindo todos os seus pensamentos. Por quê? Porque você vai pensar na tua economia voltada para aquela realidade, porque você vai querer uma guitarra melhor, vai investir em pedaleira. Aquilo vai mudar a rotina da tua vida, da tua família, porque você agora está dando 2 horas para aquilo. Enfim, influencia todas as áreas da nossa vida. Por isso, lá atrás, antes mesmo da neurociência descobrir essas verdades, Deus já está falando aqui para Josué. Josué, medita dia e noite sobre esse assunto. Isso precisa entrar no seu coração, fazer parte da sua vida, determinar as tuas escolhas para a vida. Isso precisa inflamar o teu coração, Josué. Só que a nossa geração não está fazendo isso. E daí, a gente, como dizem, né? Estamos vivendo a síndrome da esteira. Nos movemos, mas não saímos do lugar. A gente corre atrás de tanta coisa. E você pergunta, como é que está a vida? Estou correndo, vamos lá. Só que nunca sai do lugar. Por quê? Porque aquilo que tem valor eterno
não está latejando na mente e no coração. Aquilo que realmente traz a vida que nós precisamos, não está no nosso coração. E é por isso também que o pecado tem corroído os frutos da igreja. É por isso que as estatísticas de divórcio dentro da igreja são quase igual lá fora. A estatística de mentiroso é a mesma que lá fora. A estatística de caloteiro é a mesma que lá de fora. Por quê? Porque não se pratica aquilo que já 3.000 anos atrás o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se não tem palavra no coração, não tem força para resistir à tentação. Não resistiu à tentação, peca. A gente precisa analisar a nossa alma e entender que se nós queremos ter sucesso diante dos olhos de Deus para o ano que vem, na verdade para os próximos dias de dezembro, a gente precisa voltar à meditação da palavra de Deus. E se gastar tempo com a palavra de Deus, você pode ter certeza, as dúvidas, as confusões vão ser dissipadas da nossa alma. Falando ainda disso, em obedecer totalmente às ordens do Senhor, o texto vai falar que agora é meditar com o objetivo de quê? De praticar. E o verso 7 deixa bem claro: Josué, tenha cuidado de obedecer toda a lei. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não dá jeitinho. Está ali. É isso aqui. E o sucesso de Josué, se hoje nós falamos desse camarada, foi porque ele cumpriu. Irmãos, sinceramente, obedecer às instruções de Deus, sem dar um jeitinho para cá e sem dar um jeitinho para lá, nos nossos dias, parece loucura. Parece loucura. Uma sociedade que está remando o tempo todo para o outro lado. Mas lá atrás também era assim. Você acha que, num contexto de 3.400 anos atrás, onde as guerras eram feitas com espada, com escudo, quem sabe, né? O povo de Jericó ficou vendo aquele povo vindo, já tinha ouvido falar algumas coisas, tal, mas não vieram com nenhuma catapulta para derrubar os muros. Como assim? Porque a ordem do Senhor tinha sido bem clara. Nada de armas grandes, não vão jogar pedra nas muralhas, não vão amarrar cordas, não. A muralha vai cair. Como que nós vamos fazer, Senhor? Nós vamos cavar por baixo para que as muralhas ruam? Não. Vocês vão dar a volta. Vocês vão dar a volta. Vai lá. Primeiro dia dando volta. Segundo dia dando volta. E vai. No último dia vocês vão dar 7 voltas. E no final, vocês vão gritar. Vocês vão gritar. Olha que estratégia de guerra maluca. Você parou para pensar como o povo de Israel foi zombado pelo povo de Jericó? Eles em cima ali das muralhas, quem sabe com os arcos e as flechas, né? Se chegar muito perto a gente atira. Quem sabe com os caldeirões de óleo quente, tudo pronto para a guerra. Mas no primeiro dia os caras deram volta e foram embora. Veio o segundo dia, os caras deram volta e foram embora. No terceiro dia eles estavam rindo. Eles estavam zombando, caçoando daquele povo. Porque a estratégia de Deus, aos olhos do mundo, parece loucura. Agora, quem está conectado, confia. Quem está conectado sabe que, por mais louco que pareça, vai dar certo. E quando a gente olha para os nossos dias, a pergunta é: nós estamos praticando? E aqui eu poderia falar um monte de assunto, mas pelo tempo não tem como. Mas é loucura você hoje, na tua empresa, se colocar na posição de servo.
e querer servir as pessoas. É loucura você querer ser o último e dar preferência para os outros. É loucura você não buscar honra para si. Como diz a palavra? Antes de querer honrar a si mesmo, dê honra para os outros. É loucura perdoar quem te pisou, quem te humilhou. Mas o próprio Jesus perdoa. A gente não entende os mandamentos do Senhor. Agora, assim como Josué, se nós colocarmos em prática, a gente vê Deus agindo por nós. Deus, ele age em favor daqueles que obedecem a sua palavra. Então, quer ter sucesso para o ano que vem? Quer ter sucesso nesses últimos dias, agora de dezembro? Para de dar jeitinho, para de dar desculpa. Cumpra aquilo que Deus mandou você fazer e pronto. Você vai ver que a mão dele vai ser estendida sobre a sua vida. As muralhas que pareciam intransponíveis cairão e você vencerá, você triunfará pelo poder do seu Deus. Quando nós falamos ainda desse assunto de obediência à palavra, o texto deixa bem claro: medita, pratica e compartilha. Não deixe de falar dos livros, das palavras deste livro. Verso 8. Se você ainda não entendeu a missão que Deus tem para você, ora, busca, porque todos nós fomos chamados para propósitos. Agora, você tem que saber que cabe a você deixar sucessores. Por isso que Deus está aqui dizendo: Josué, não deixe de falar as palavras deste livro. E se você ler a história de Josué, você vai ver que ele fez isso de uma maneira fantástica. Uma maneira fantástica. No final da vida, ele dá mais uma. Lá no capítulo 24, Josué reúne todo o povo em Siquém e começa a falar. A promessa para Abraão foi assim: fomos levados para o Egito, nos tornamos escravos, mas Deus libertou. Vocês ouviram que agora é assim, 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 assim. Eu quero que vocês saibam que aqui onde nós estamos tem aquele Deus, esse povo faz isso, esse povo faz aquilo. Vocês estão vendo. Agora eu quero que vocês saibam uma coisa: vocês têm liberdade de escolher, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele deixa bem claro que tinha esses caminhos, mas qual era o caminho certo? Porque ele já tinha ali influenciado a sua geração, compartilhando as leis de Deus, e principalmente a sua casa, para que não perecesse. Josué cumpriu sua missão, e podemos novamente trazer a palavra sucesso aqui. Josué teve sucesso na sua missão, colocou o povo dentro da terra prometida, distribuiu o povo nas tribos e com 110 anos de idade, ele morreu. O nosso mestre Jesus cumpriu sua missão, foi tentado a perder o foco, a se distrair. Está lá, Mateus 4, Lucas 4, a grande tentação, mas o nosso Cristo foi obediente também, até o fim, e cumpriu sua missão. E a pergunta é: você tem cumprido a sua missão? Queria que você se colocasse em pé nesse momento. Irmãos, eu acredito, piamente eu acredito, que nem eu e nem você, nós fomos chamados para tombar no deserto. Eu acredito que há muitas coisas para Deus fazer através de nós e em nós. Mas nós precisamos finalizar esse ano organizando todas as coisas do nosso coração, para que o sucesso não seja medido pelo mundo, mas pelo Senhor. Pratique essas verdades como Josué praticou. Nós vamos chegar lá. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.
Quero que o pastor Cleito chegue aqui, que vai estar fazendo essa oração, e que nós possamos determinar para o nosso coração, para a nossa vida, que queremos agradar o Senhor.